Hey, hey, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos a 2025. Feliz ano novo para todos vocês que estão chegando agora aqui neste canal. Esse é o vídeo mais aguardado do ano, certamente. Eu passei o ano de 2024 inteiro pensando nesse vídeo. Eu comecei a fazer essa listinha para quem segue aqui os vídeos neste canal em novembro, mais ou menos. Falei, olha, já estou montando a minha listinha de livros lidos, avaliações de 2024 e esse dia chegou. E acredite, eu nem dormi direito pensando em como eu faria este vídeo. Eu acho que, como eu li bastante, eu li, gente, 63 livros em 2024, assim. Até o momento foi o recorde do recorde da minha vida. E eu vou contar pra vocês o segredo de tantas leituras, de como eu consegui fazer, sem leitura dinâmica, tá? Não vai dizer assim, ah, mas Edu, você deve ter feito leitura dinâmica. Não fiz, vou contar pra vocês o segredo. Talvez não caiba neste vídeo, continha um vídeo separado. E sobre isso eu queria até falar com vocês, como são 63 leituras, gente, é muita coisa. Eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo aqui, tá bom? Senão, primeiro que ele vai ficar gigantesco. Então eu resolvi fazer uma divisão. Esse é a parte 1 e a parte 2. E como que vai fazer a parte 1? A parte 1 eu vou colocar entre... Não vou falar que são os mais odiados. Poderia ser o título desse vídeo? Ah, os mais odiados? Poderia. Mas não é. Dentre os mais odiados, tem também alguns que eu gostei, mas eu fiz por critério de avaliação. Eu quero falar um pouquinho de um por um, assim, passar mais ou menos alguns comentários, tá bom? E é isso, eu acho que essa é a ideia. A gente dividir em dois, porque senão vai ficar muito grande. Então, se você quiser assistir só os mais legais, né, dos 3 estrelas pra cima, vai na parte 2, mas eu não recomendo, porque neste vídeo aqui eu vou contar, contextualizar como foram as minhas leituras, o estilo, o porquê eu dei essa avaliação, e no final deste vídeo aqui ainda, do parte 1, eu vou falar como eu fiz 63 leituras. Pra dar aquela quebrada, né, já que eu vou falar de muitos livros, no final eu quero dar uma quebrada, dar uma dica aí pra vocês, que em 2025 quer bater esse recorde também, quer ler muitos livros, aproveitar aí. Então eu vim trazer este vídeo aqui pra vocês, essas dicas aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem até o final desse vídeo, não esquece do like, de hypar, tudo aquilo que vocês já conhecem, se inscrever, né? E é isso, bora lá! Hoje eu quero hablar, hoje eu vim pra hablar. Se você gosta de um vídeo comprido, longo, hoje pra hablar. Eu não trouxe os livros físicos, tá? Porque ia demorar muito tempo eu ficar pegando e mostrando, então se eu comprei físico ou digital, vou deixar aparecendo aqui durante o vídeo, tá bom? Então, bora lá, vamos pro primeiro da lista, na verdade é o número 63, mas é o primeiro mais odiado, entre aspas. Não, esse eu posso colocar como odiado sim, porque eu não gostei dele não. Meu Pequeno Milagre, da Gabi Santos. É um livro que eu achei no Kindle Unlimited, né? Na verdade, o que conta essa história? O Luciano e o Marcelo são casados há 7 anos e eles estão querendo já há algum tempo ter filhos. E aí tem o nome de como é que é? Chama macro, na verdade, macos. São homens que podem engravidar. Eu não sei se seria tipo um gênero. Mas nem é por isso que o livro foi chato. O livro foi chato porque não acontece nada durante o livro. Eles só querem engravidar, como um casal hétero, normalmente. E aí eles conseguem, na verdade o Luciano consegue engravidar. E ele passa por toda a etapa de descoberta, de enjoos, etc. E eu li assim, falei, gente... não chegou, não fez nenhum sentido esse livro, assim, pra mim, não me acrescentou em absolutamente nada. E aí eu tinha até dado uma estrela pra ele, mas quando eu tava fazendo a listinha, eu falei, gente, será que ele realmente vale uma estrela? Então eu dei 0.5, e apesar de ser um livro que ele tem continuação, obviamente eu nem quis pegar na continuação. Então, tendo aí como minha primeira leitura entre os odiados, na verdade, um livro que eu não gostei. Então, minha 63ª leitura deste ano foi Meu Pequeno Milagre, da Gabi Santos, que eu não gostei particularmente nem um pouco, tá bom? Amor, teoricamente, da Hailey Hazelwood, entra como minha 62ª leitura. Nossa, é difícil falar, né? 62ª leitura, também como segundo mais odiado. A gente tem aqui a história da Elsie, tipo Hanaway, acho que é assim que se fala. Ela é uma professora de física e ela não ganha um salário muito bom, então ela resolve se inscrever em aplicativos. Mas não é aplicativos que você vai até o fim, se você entendeu o que eu quis dizer. Mas ela finge um romance com as pessoas, né, com seus clientes, até que ela tem um cliente e ela se apaixona pelo irmão deste cliente, que é o Jack Smith. E aí tem toda uma história de romance, como que ela
ela vai desenvolver aquilo com a família e poder se explicar. Enfim, é um livro longo, né? Os livros da Hailey Hazelwood são longos, mas é um livro que, assim, não me interessa nem um pouco, gente. Esse tipo de romance, eu fiquei muito preocupado quando eu li, porque foi o primeiro ou segundo livro que eu li em 2024, e eu fiquei realmente pensando, falei, gente, será que eu não tenho mais esse appeal por livros de romance? E aí eu descobri que não mais pra frente, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Mas quando eu li, eu falei, caralho, tipo, eu não sei se eu gosto tanto mais desses livros assim, de romance. E aí, eu já tinha lido A Hipótese do Amor, da Hailey Hazelwood, e pra mim esse foi, assim, definitivamente um livro que eu não vou ler mais livros da Hailey Hazelwood. Ah, Edu, mas lançou A Noiva, que é um livro diferente, meio fantasia, romance. Gente, não tem como. Eu simplesmente odiei. Eu dei uma estrela pra esse livro. É um livro chato. Eu tinha dado até 2 estrelas se você for lá assistir a minha resenha neste canal. Mas por que eu rebaixei pra uma enquanto eu fazia essa lista? Porque eu pensei, falei, gente, eu podia ter lido um livro bom, um livro longo, e eu li um livro longo de 2 estrelas. Então, assim, pra mim não fez o menor sentido. Então, fiquei aí como uma estrela. Nunca também tinha dado uma estrela, acho que pra nenhum livro neste canal. Então, foi a primeira vez. Parabéns, Hailey Hazelwood. Você conseguiu fazer com que eu desse uma estrela pra um livro. Você é uma escritora tão famosa. Mas vocês podem falar, gente, mas eu adorei, eu amei, etc. Você, mas assim, eu não gostei, eu odiei, achei uma encheção de linguiça. Não consegui encontrar nada que conectasse nem um pouco com a realidade, assim. Então achei bem chato, pra ser sincero. 61ª leitura, também como terceiro mais odiado, O Casamento da Empregada, da Freida McFadden. É um conto, na verdade. Camille, ela tá prestes a se casar e ela tá ali conversando com os pais dela. Os pais dela se comprometem a aparecer no casamento e nesse mesmo dia ela começa a receber ameaças pelo telefone. É um livro curto, diria até que é um conto, fica em dúvida se seria um conto ou seria realmente uma leitura de um livro. Ele tem 94 páginas, talvez seja um livro, né? 94 páginas é quase 100, então é bem grandinho. Tipo, Harry Potter tem 100 e poucas, então, o primeiro. Então, considerado aí um livro. Dá pra você ler entre o primeiro e o segundo, mas talvez seja melhor você ler entre o segundo e o terceiro. Eu não leria depois do terceiro, que foi o que eu fiz, porque já meio que avançou no tempo, a Millie já tem uma nova história, e pra quem acompanhou essa saga da empregada, né, esse aqui é O Casamento da Empregada, eu vou falar daqui a pouco sobre ele também, talvez não nesse vídeo, na parte 2, que eu amei ler A Empregada este ano. Você acompanha toda a vida da Millie. E esse livro, por que eu daria uma estrela? Aliás, eu dei uma estrela para esse livro, porque ele é um conto. E todos os livros da empregada que eu amei, vocês vão ver vários canais no YouTube falando mal do segundo ou terceiro volume, ou dizendo que é uma farofa, etc. E é mesmo, tá? Não vou negar que toda a saga da empregada é uma farofa. Mas esse aqui eu esperei muito, sabe? Foi lançado agora no finalzinho do ano, em dezembro. E eu falei, cara, tipo, esse conto vai entregar, porque a Freida McFadden nunca me deixou na mão. Ela nunca me decepciona. Mas daí o livro, né, esse de 94 páginas, conta de toda a história do casamento dela com uma pessoa. E aí você fala, tá, que horas vai entregar? Tá, mas agora vai entregar. E agora vai entregar. E não entregou. Tipo, prometeu e não entregou. Então, assim, realmente foi um livro que não prometeu nada, entregou menos ainda, se possível. E se você acha ruim os livros da empregada, né? Muita gente acha, eu não acho, de verdade, eu acho super bom. Você simplesmente não leia esse conto, porque eu acho que não vai fazer o menor sentido. Então, se você não gostou dos livros, também não leia este conto. Mas se você gostou dos livros, eu recomendo só pra ter uma opinião. Mas, assim, uma estrela. Prometeu nada e entregou menos do que prometeu. 60ª leitura. Eu não vejo a hora de acabar esses entre os 60, porque é muito difícil falar. E também como quarto odiado, eu com certeza sou essa daí, da Rosalia Souza. Pra quem assistiu meu vídeo de unboxing, eu nunca também tinha feito, acho que um vídeo de unboxing aqui, porque eu não sou muito de comprar livros físicos, mas mais livros e-books, e aí eu acabo lendo, enfim, eu não vejo sentido em unboxing, até na questão de consumismo, etc. Enfim, resumindo, esse livro, eu com certeza sou essa daí, é um livro de crônicas. Quando eu tava fazendo o unboxing da Flive, né, porque a Flive doou esses livros no final do ano, então só precisava pagar o frete, eu vi e eu me deparei com uma história que é uma servidora pública, federal, aposentada, advogada,
advogada, trabalhou no INSS. Eu até me identifiquei um pouco por ser advogado, é uma profissão um pouco rara aqui no BookTube, né? Normalmente as pessoas são ligadas à publicidade, enfim, várias outras áreas, menos advogados. E aí eu me identifiquei e falei, não, vai ser muito legal, explico pra vocês lá no vídeo de unboxing. Mas as crônicas realmente não são muito legais, assim. Tem uma que achei bem problemática, na verdade, que ela conta a história de uma amizade entre uma menina de 15 anos e um menino de 7, e que o menino de 7 meio que fala sobre uma paixonite, sobre uma menina de 15, embora isso aconteça, essas paixões platônicas, eu quando tinha 7 anos tinha paixões platônicas, mas, gente, eu não contaria isso numa crônica, ou num conto, ou colocaria num livro, sei lá, acho um pouco problemático se não for bem trabalhado. Embora tenha algumas crônicas muito legais, que ela ajuda pessoas, tem uma sobre ansiedade que me marcou bastante, é um livro que, assim, eu olho e falo, gente, é triste dar uma avaliação ruim, porque uma pessoa se dedicou a isso durante a pandemia, ela escreveu esse livro, mas ao mesmo tempo eu preciso ser muito fiel com os meus outros livros que eu li e que merecem 5 estrelas, sabe? Que foi realmente um trabalho também dedicado por uma pessoa que sentou ali, pensou, raciocinou, enfim. Então, pra esse livro eu dei 1,5 estrelas. Não gostei, achei ele super fininho, tá? Ganhei na promoção da Flive, enfim, vou passar adiante fácil, e é um livro que, assim, sei lá, nem sei se eu recomendaria. 29º, ou também como o quinto mais odiado, eu nem diria quinto odiado, porque eu não odiei bem esse livro, eu só achei que ele não se encaixou na minha vibe, mas quando eu fiz a lista, a avaliação aqui, não tinha muito onde encaixar ele. Então, é O Primeiro Beijo de Romeu, do Felipe Cabral. O Romeu, ele conhece o Aquiles, eles são jovens, bem jovenzinhos, estão no colegial, acho que nem no colegial, se bobear, não me lembro direito. Eles dão um primeiro beijo na biblioteca, se eu não me engano, o arqui-inimigo, entre aspas, vê eles, que é o Gustavo. E ele é filho do prefeito do Rio de Janeiro. E aí tem todo um escândalo, uma fofocas rolando, e no meio disso tudo, o pai do Aquiles, ele tá lançando o livro, desculpa, o pai do Romeu tá lançando o livro, que é o Tim, né, o Tim que também é casado com o Samuca. E aí a gente tem um livro sobre a Bienal do Livro, o que é muito legal, mas eles falam bastante sobre o que aconteceu na Bienal do Livro de 2019, o que também é muito legal, mas faltou uma certa originalidade. E aí, assim, eu até daria talvez uma avaliação maior, mas eu li em seguida do livro do Felipe Neto, que conta muito abertamente sobre a Bienal do Livro e a importância disso, e eu achei que talvez tivesse sido legal se ele tivesse dado um pouco mais de, diria assim, uma recompensa para o Felipe Neto, embora tenha sido homenageado de uma outra forma, mas acho que teria sido legal ter alguém como o Felipe Neto parabenizando neste livro, porque foi ele que fez uma grande revolução e a gente já vai falar sobre isso, talvez não nesse vídeo, mas no próximo, sobre o Felipe Neto, o livro dele, etc., que eu li também este ano, e aí foi legal por reviver esse sentimento, não reviver ele legal, porque não foi um sentimento bom, né, a forma como os livros foram censurados em 2019 no Rio de Janeiro pelo prefeito Crivella. Mas poder ter estado ali, ter sentido esse gostinho de vitória, porque o prefeito mandou lacrar todos os livros que tivessem temática LGBT, tipo, numa nítida censura. Como advogado, eu fiz um vídeo na época falando sobre esse absurdo, isso recebeu uma liminar, daí o TJ reformou, aí quando, acho que se eu não me engano, bateu no STJ ou no STF, e eu explico sobre as instâncias nesse vídeo, eu falo que isso foi revogado, e aí os livros puderam ser comercializados normalmente, mas nisso o Felipe Neto comprou vários exemplares, saiu doando, etc., mas enfim, falando sobre este livro especificamente, é um livro que não se encaixou. A nota baixa, 2 estrelas, foi porque ele não se encaixou na minha categoria mais, na minha idade. Eu acho que não tem uma certa representatividade mais pra mim. Embora eu tenha comprado o Diário de Aquiles, eu vou ler. É um livro que eu gostei, eu não odiei, mas as minhas avaliações que eu fui tirando foi porque eu achei que faltou originalidade, repetir uma história que já aconteceu. Um pouquinho da escrita do autor me incomodou um pouco, ele usava muito ou melhor, ou, sabe, ele usou, acho que a palavra ou melhor várias vezes, ou então assim, quer dizer que... Então, a gente já entendeu na primeira vez, não precisa explicar novamente. E, normalmente, assim, quando ele queria dizer, ele queria colocar um adjetivo muito ruim. Teve uma cena, claramente, que eu lembro que ele falou assim, aquela pessoa, ou melhor, aquele monstro, a gente já tinha entendido que aquela pessoa já tinha uma personalidade ruim. Então, também acabei tirando um ponto, porque isso ficou muito repetitivo. Mas o livro não é ruim, tá? É um livro bom. Eu só dei 2 estrelas porque não se encaixa muito mais na minha realidade. Então ele ficou como quinto mais odiado, mas, sendo bem sincero, ele nem é tão odiado assim. É um livro que é legalzinho. 58º livro. Esse tá como sexto odiado.
E tá mesmo, pode deixar ele como odiado. É O Querido Ex, do Juan Julián. Ele é um livro que é escrito através de cartas de um cara com a temática LGBT, e ele tá escrevendo para o ex-namorado dele. Os sentimentos no começo, nas duas primeiras cartas, me fizeram chorar bastante, mas depois ficou tudo muito repetitivo. O plot twist do livro, que é o principal, não me convenceu. Aliás, é previsível. E aí, enfim, a gente tem uma história de um cara que ele tá ali escrevendo cartas para o ex-namorado, e o ex-namorado está num reality show, acho que é tipo o Big Brother, se não o Big Brother, mencionado no livro, e ele se apaixona lá por um cara, e aí você vê ele nos tabloides, fala sobre casamento e tal, e ele tá sofrendo por tudo o que o ex-namorado dele fez, todo não diria bullying, mas diria o assédio, entre aspas, né, tem uma palavra mais correta, mas tudo que ele sofreu neste relacionamento ele põe pra fora, através de muitas referências, músicas, Taylor Swift, e olha que eu amo Taylor Swift, mas ficou tudo muito cansativo. Eu acho que se tivesse uma parte narrada, seria um pouquinho melhor, e, nossa, assim, é muito cansativo. Chega uma hora que você sofre tanto com o personagem, que você sofre de ler o livro. Esse sofrimento não se torna mais com o personagem, mas você de ler o livro. E aí não tem mais graça, fica chato, podia ter sido mais curto. E aí eu simplesmente não gostei. Achei um livro cansativo, óbvio, amei as referências e fiquei várias vezes tentado a desistir esse livro. Por isso eu dei 2 estrelas, tá? Que é o meu querido, na verdade não é meu querido ex, é Querido Ex, do Juan Julián, tá? 57º livro, também o 7º mais odiado aqui pra mim, que também não é tão odiado, mas ele é um pouquinho, A Marca de Atena, do Rick Riordan. Aqui a gente tem a Annabeth, ela tá prestes a reencontrar com o Percy Jackson após 6 meses em que ele ficou, entre aspas, ali, sequestrado, né, afastado ali por culpa da Hera. O acampamento Júpiter se prepara ali para este combate com a chegada ali da Annabeth é um cruzamento de acampamentos, né? A gente tem o Meio Sangue lá que se passa no Ocidente, e esse que tá, se eu não me engano, na Europa. E a bordo do Argo 2, né, a gente tem ali o Jason, a Piper e o Léo, que são personagens novos dessa nova saga do Rick Riordan, dessa nova, acho que são 5 livros, né? E os semideuses romanos ali, eles acham que é um navio de guerra, e eles acabam entrando em conflito. A Annabeth, então, tem esse reencontro com o Percy, em busca de uma missão de paz, e, na verdade, o que marca bastante esse livro é um encontro de acampamentos, né? E eu confesso pra vocês que, neste ponto, eu lendo, né, esse livro infanto-juvenil, eu descobri que eu perdi completamente o encanto pelos livros do Percy Jackson. Eu amava aqueles livros do Percy Jackson. A gente teve a série, acho que foi em 2023 ou 2024, no Disney Plus. Amei, 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 mas quando eu tentei retomar os livros, eu descobri através da Marca de Atena que eu não tenho mais paciência para esses livros. Então, eu nem senti vontade de continuar. Falei, gente, mas tá tudo muito infantil, e eu não tô mais nessa vibe. Eu acho que eu preferia me dedicar a outros livros, a outras leituras. E aí eu não gostei tanto, mas ainda assim eu insisti no 4º volume, a gente já vai falar deles aqui, e pra esse eu dei 3 estrelas. Tem bastante acontecimento, não vou dizer que não tem, mas é que pra mim não tem mais tanto interesse, assim, mas ainda assim eu tentei dar mais um gás aí na sequência. E aí vocês vão ver o que eu achei do próximo livro. 56º livro, também como o 8º mais odiado da minha lista, esse ano não temperou, da Loma Rodrigues. Isolada pela pandemia, a Paula vai passar o Natal sozinha pela primeira vez. Mas, quando uma misteriosa mulher se muda para a porta da frente do seu apartamento, Paula se dá conta de que talvez esse final de ano, talvez não seja tão ruim assim. Bom, a gente tem a história aqui da Paula, e ela tem uma vizinha nova, e elas começam a trocar cartas, né, porque na pandemia a gente não tinha tanto contato, e aí a gente tem um romance aqui, LGBT, e é muito legalzinho, assim, a forma como elas lidam. Eu quis ler justamente pela vibe do Natal, já que a Paula tava sozinha e conta pandemia, né, gente? Assim, a gente não pode esquecer disso, como foi ruim todos aqueles anos, né? E principalmente aquele primeiro Natal. E aqui elas trocam cartas, né, com a vizinha, mas é tudo tão clichê, tudo tão bobinho que eu gostei, mas não gostei. Então aqui a gente já entra na área daqueles gostei, mas não gostei. Esse, por exemplo, eu dei 2 estrelas e meia.
né? E aqui até fazendo um parênteses, porque o livro que eu acabei de falar pra vocês do Percy Jackson, né? Eu tinha dado 3 estrelas. Aí você vai falar, mas Edu, você deu 3 estrelas e colocou ele depois dessa leitura? Como assim? Não faz muito sentido. Então, até aproveitando pra explicar aqui pra vocês, a ordem não altera o número de estrelas. Obviamente que tem uma grande importância eu dar 5 estrelas, não vai fazer com que o livro fique entre os mais odiados. Mas ele fica ali num limbo entre 5 estrelas, 4 estrelas e meia e talvez 4 estrelas. Você também não vai ver um 5 estrelas no meio de 2 estrelas, mas sempre existe ali um limbo que não é por causa das estrelas que eu odiei mais ou odiei menos. Então tem a ver um pouco com a história também. Então esse aqui eu dei 2 estrelas e meia, né? E ele tá em cima aí do livro, na minha lista, no meu ranking, porque eu tô indo de trás pra frente, ele tá aí na minha lista, entre mais querido do que o do Percy Jackson, por exemplo, tá? Que é A Marca de Atena. Então, eu gostei desse livro, mas assim, eu não gostei tanto, achei que faltou um pouco de credibilidade. É gostosinho, é um conto barra livro de Natal, então acho que se você ler fora de época, você não vai gostar. Eu recomendo ler no Natal. 55º, como o nono mais odiado, Trono de Vidro, volume 3, A Herdeira do Fogo, da Sarah J. Maas. Vou tentar não dar spoilers, aliás, não vou dar spoilers, tá? Fique tranquilo ou tranquila ao ver este vídeo. O que acontece nesse livro? Esse é o terceiro volume, né, do Trono de Vidro. Trono de Vidro foi uma saga que eu me dediquei este ano. Tava vendo lá os vídeos do Paulo Hatz e me incentivou super a retomar, porque eu já tinha lido o primeiro volume há muitos anos e tal, achei que não fosse ler, tanto que eu doei esse meu livro, o primeiro volume, aí tive que reler no Kindle Unlimited na época, enfim. E aí a gente tem a história do terceiro volume e eu vou falar por que eu odiei. Basicamente a história é da Celaena Sardotian, né? Ela é uma assassina que agora ela tá fazendo serviço pro rei, assim, não é nenhum spoiler, né, gente? E aqui nesse terceiro volume tem uma entrada de novos personagens. A Celaena, ela tá ali meio que não vou falar acampamento, ela tá num território em que ela tá aprendendo muito, e tem esses novos personagens que, aliás, são muito importantes, né? O Rowan, o primo dela, enfim, personagens que vão ajudar ali na história. A gente tem uma reviravolta nos romances até então traçados aqui, mas é um livro que ele parece o primeiro. Ele é o terceiro da saga. Se bobear, ele é o quarto, né? Porque a gente tem um spin-off ali, que é a Lâmina da Assassina. E aí, parece que é o primeiro. Parece que eu tô lendo o primeiro livro. Ela tá ali no treinamento e nada acontece. E aí eu fiquei muito bravo, porque, pô, se eu já tô lendo o quarto livro de uma saga, ou o terceiro, se for na ordem, aí pulando o spin-off, né, desconsiderando o spin-off, já era pra coisas estarem acontecendo, mas a gente tem introdução de uma personagem importante, que é a Manon, o primo dela, o Rowan, e uma vilã também, e aí? Era pra esse ser o primeiro livro? Aí eu senti que a Sarah J. Maas, ela deu uma escorregada aqui, porque ela deveria ter feito talvez essa introdução lá no primeiro livro, mas parece que ela meio que se perdeu, tropeçou, falou, opa, peraí, eu vou fazer isso aqui agora. E aí, li um livro gigantesco e fiquei meio bravo, então por isso eu dei 2 estrelas e meia pra este livro. Eu até acho que eu tinha dado 3 estrelas, mas eu pensei bem, falei, gente, eu li um livro gigantesco no meio da saga, e é um livro que ele deveria ter ficado em primeiro lugar lá, sabe, porque deveria ter escrito primeiro, ou melhor pensado. Então eu fiquei meio bravo. Eu sei que muita gente gostou, mas eu fiquei um pouco bravo, um pouco decepcionado com esse livro aqui. Agora há pouquinho eu tinha falado com vocês que eu não era um cara mais de ler romances, e aí eu tava preocupado com essa parar de ter lido romances. Mas quando eu li, logo em seguida, né, eu tinha lido lá o livro da Hailey Hazelwood, que eu falei que foi o segundo pior. Eu li A Guarda-Costas, da Catherine Center, que tá aqui como o 10º lugar de mais, entre aspas, odiado. E odiado muitas aspas, porque eu não odiei esse livro, eu gostei. A gente tem a história da Hannah Books, que ela é uma agente, não é FBI, mas ela é uma agente que ela é uma guarda-costas. E aí ela foi contratada pelo Jack Stapletorona, não sei se Norena, sei lá, é um nome super complexo. Ele é um ator de Hollywood e ele tá numa vibe, ele tá sendo perseguido por um fã, e aí ele tá nessa vibe que ele precisa de uma guarda-costas. Só que quando ele vai pra casa dos pais e ele leva a personagem, a Hannah Brooks,
a mãe dele tá sofrendo de uma doença terminal e ela gostaria muito de ver o filho se casando. E aí tem todo um desfecho, uma história engraçadinha. E eu gostei. É uma comédia romântica que eu gostei. Mas eu falei, Duba, por que tá com a avaliação ruim? Ah, não sei, eu acho que assim, é uma comédia romântica, é fofo, é incrível, não se encaixa muito na minha rotina. Dei 3 estrelas, então a gente já começa a entrar aqui nos livros 3 estrelas. Mas, sei lá, tipo, foi legalzinho, sabe? Tipo, eu gostei, senti um quentinho no coração, me diverti lendo o livro. Então, se eu tivesse que falar que eu gostei e não estaria numa avaliação entre os 10 mais odiados, esse livro ali se encaixa. Recomendo, Edu, recomendo. Acho que se você gosta de um romance, você vai gostar do Guarda-Costas, né? Da Guarda-Costas, na verdade, porque a gente tá falando de uma mulher, então acho que vale a pena. Aqui eu vou dar uma roubadinha, tá? Porque os 3 próximos livros, na verdade, são quadrinhos. É o Fence, volume 1, volume 2, volume 3. Eu até poderia colocar eles em momentos diferentes nesse ranking, mas achei que ia ficar muito confuso. Então eu resolvi trazer todos eles aqui para essa colocação, que é 51º, 52º e 53º livros aí da minha lista do meu ranking. Porém, eu paro da lista aqui entre os odiados, tá? Realmente aqui, daqui pra frente, tanto é que um deles aqui tem 4 estrelas. Acho que 2 tem 4 estrelas. E aí realmente não tem como falar que ele tá na lista entre os mais odiados, tá? O Fence, na verdade, ele é escrito pela Pacate, CS Pacate. A gente tem a história do Nicholas Cos, que ele é um filho ilegítimo aí de um esgrimista, campeão, aposentado, e ele quer muito seguir os passos do pai. E nessa escola que ele vai, dedicado para esse esporte, ele se depara com o Seiji Katayama, que é um dos caras, assim, uau da escola. E ele, por carregar essa fama, tem muitas expectativas em cima dele. E ele vai dividir o quarto com esse menino. E aí eles são meio que rivais, inimigos, tipo o Harry e o Draco, sabe? Em Hogwarts. E eles dividem o quarto, dividem o dormitório, disputam, e aí um meio que elimina o outro, e aí um pede revanche. Então é um livro muito legal. Tanto que o volume 1, a introdução da história, eu dei 4 estrelas, tá? O livro 2, tô vendo aqui, tá? Na minha colinha, dei 3 estrelas, e o 3 eu dei 4 estrelas também. Tem alguns outros volumes eu já adquiri, mas eu não li. Mas porque eu quero retomar o primeiro, que faz muito tempo que eu não leio, então esqueci algumas coisas. Mas eu achei legal, achei super divertido, recomendo. É rapidinho que eu li, sei lá, em um dia cada um dos volumes, li em dias separados, mas cada um deles é super divertido, é gostoso, é um quadrinho meio que colorido, então achei bem legal. Inclusive eu li no Kindle, nem comprei ele fisicamente. Achei que valeu a pena, super tranquilo. E é isso, meio que tipo amigos, rivais, um enemies to lover ali. Então, achei que valeu muito a pena. Eu gostei de Fence. 50º livro, O Cruzeiro do Amor, do Vinícius Grossos, tá? Tem vídeo aqui no canal, fazendo resenha deste livro aqui, é um livro com a temática LGBT. A gente tem a história do Alessandro, ou que tem um canal não no YouTube, acho que é no Instagram, é chamado Queer Andro, em que ele fala sobre livros LGBT. Ele acabou de tomar um fora do ex-namorado, na verdade ele descobriu uma traição do ex-namorado, o Raul, e aí ele tem que fazer uma publi, né, que é passar 3 noites num cruzeiro. Essa amiga dele barra gente fala, olha, tá bom, mas você tem que fingir, porque é uma temática meio namorados, você tem que fingir que você tá apaixonado aqui. Então, a gente vai fazer essa publi, o dinheiro é muito bom, e eu vou te indicar o Benício, que é um cara que veio se hospedar aqui no Airbnb da minha casa, ou talvez seja amigo dela, o Benício, não sei. Ele é um mineiro, e aí é muito legal como desenvolve essa história de romance. Os dois, obviamente, vão para um cruzeiro, é uma história um pouco slow burn, eu diria se existe essa categoria, não sei, Friends to Lover, que eles são amigos e vão se apaixonando ali pelo cruzeiro. Mas como eu disse na minha resenha, esse livro acaba com a profissão de influenciador digital. É como se fosse muito fácil. Sei lá, o Queerandro ou o Alexandro, ele tem... Alessandro, né, Alexandro? Ele tem muitos, 1 milhão de seguidores no Instagram, mas é tipo tudo muito fácil. Ele faz lá 2, 3 stories e tá tudo bem, sabe? E eu não acho que é isso, assim, se você fosse talvez um influenciador lendo esse livro, você ia ficar muito bravo, porque parece muito fácil e não é. Mas é um livro gostosinho, tem a temática LGBT, só que quando eu lia um livro LGBT, pegava uma temática assim, eu meio que dava
4 estrelas, 5, porque era um livro que eu não tinha muito na minha época, então quando eu lia, achava gostosinho de estar lendo, ter a possibilidade de ler um livro aí LGBT, mas a realidade é que a gente começa a ficar seletivo, porque foi um ano que eu li muitos livros com a temática LGBT, eu me dediquei seriamente a esses livros. Eu não tenho aqui os números, mas vou mostrar pra vocês, talvez no próximo vídeo, de quantos livros LGBTs eu li esse ano, não lembro de cabeça, tá? E aí eu comecei a ficar mais criterioso, porque eu falei, a gente não pode ler um livro só porque é LGBT e dar 5 estrelas, meio que incentivando. Então, lendo a história em si, sendo um pouco crítico, eu não curti a forma como ele tratou a profissão de influencer. Não sou influencer, tá? Eu tenho uma profissão como advogado. Eu faço esse canal aqui por hobby. Se algum dia der certo, eu ficarei muito feliz. Queria muito chegar nos 10 mil inscritos, quem sabe 20 mil, 30 mil. Pra isso, obviamente, preciso da sua ajuda de se inscrever. Mas sabe aquele livro que falta alguma coisinha a mais? Faltou, talvez. Eu pensei, gente, se alguém revisasse esse livro, não ia falar a mesma coisa do que eu. Esse cara talvez colocasse o personagem principal, Alessandro, fazendo mais stories, se dedicando um pouco mais ao trabalho de influencer, etc. Então eu senti falta um pouco disso. Assim, é a única crítica efetiva que tem, mas no geral eu gostei, recomendaria. Acho que faz jus ao nome, né? Cruzeiro do Amor, foi legalzinho, gostoso. É um slow bunny. Entramos na casa dos 40 livros, né? Então aqui o 49º, A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas, que é um livro sobre contos, spin-offs da série, tá? Trono de Vidro. O livro desenvolve em torno de 5 histórias da Selena. Eu poderia falar sobre cada conto, mas tem resenha aqui no canal, inclusive acho que é um dos vídeos menos assistidos da história do canal. A capa também não tá muito boa daquele meu vídeo, mas a gente tem esses 5 contos, e aí tem um conto um pouquinho maior, em que conta de como ela conheceu o Sam, o primeiro namorado dela que morreu, e que não é nenhum spoiler, se você ler o primeiro volume do Trono de Vidro, conta a história do Sam, mais completa, nestes contos aqui. A gente tem ela trazendo novos personagens, conhecendo a Irene, que ela volta lá no futuro, que é importante, materiais que são introduzidos no livro. Materiais, digo, sei lá, tipo, por exemplo, um artefato, que é a capa de invisibilidade do Harry Potter, por exemplo. Aqui a gente tem algumas coisas que são introduzidas nestes contos, e que eu achei que também faltou, quando eu falei do livro anterior, no 3º volume lá, do Trono de Vidro, A Herdeira do Fogo, faltou, acho que, a autora fazer um compilado antes de começar o Trono de Vidro e colocar essas coisas ao invés de criar um livro de contos, entendeu? Então os contos ficaram ali meio perdidos. É ruim, Edu? Não é ruim, mas também não é tão bom, sabe? 3 estrelas eu dei. Não acho ruim, mas também não acho legal. Eu não gosto dessa história de conto. Tem conto que era chato, tem conto que era simplesmente chato, mas tem conto que era muito legal e poderia ter dado um livro completo, mas também seria uma encheção de linguiça da forma como foi colocada. Enfim, Lâmina da Assassina é bom? É. Eu não leria como o primeiro livro da saga, não colocaria como primeiro. Coloquei como, assim como eu fiz aqui, eu acho que eu coloquei, se eu não me engano, entre o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro, que dá super certo, eu acho, colocar entre o segundo e o terceiro. E é isso. É bom. Você quase desiste da saga se você ler ele como primeiro. Mas é legalzinho, assim. Tá aí entre né, entre 3 estrelas, mas é isso. 48º. Gente, eu acho que esse vídeo tá acabando. Deve ter mais uns 4 livros aqui. Eu separei, fiz uma linha assim entre os 3 estrelas, 4 estrelas, e é isso. Assim, não é porque eu odiei, mas também não quer dizer que, sei lá, achei que ficou legal assim essa divisão, parte 1 e parte 2 deste vídeo, tá? Por isso que eu recomendo super que você vá assistir ao outro vídeo também. Enfim, é um livro de autoajuda. Não li muitos autoajudas este ano, confesso, acho que foram 2. Gosto bastante, talvez em 2025 leia mais autoajuda. E é muito legal porque esse aqui é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, acho que é assim que fala, talvez é americano, não vai saber falar direito. Mas ele conta as técnicas de persuasão. E aí ele tem lá uns 6 passos com vários exemplos. É um livro que tem muitos exemplos. Dei 3 estrelas para esse livro. É bem legal. Tem 2 técnicas que eu vou trazer aqui como exemplo e que eu tenho tentado praticar muito no dia a dia. Faz um certo sentido, mas eu preciso só dosar um pouco melhor de como isso vai funcionar. Aqui tem o princípio da reciprocidade. Ele fala que quando você ajuda alguém, a pessoa se sente intuitivamente disponível para te retribuir aquilo.
reciprocidade, né? Retribuição também seria uma palavra correta. E aí se você faz isso por alguém de bom grado, a pessoa se sente tentada a te devolver. Ele dá até o exemplo no livro, para quem leu, de uma enfermeira que ela tava com o pneu furado, um cara parou para ajudar ela no meio da estrada, e aí ela falou, cara, finalmente alguém parou para me ajudar. E aí ela falou, cara, que bom que alguém me ajudou, e ela se sentiu eternamente grata por essa pessoa. Embora eu acho que não existe gratidão eterna. Eu falo muito isso pro meu pai fala, mas fulano, eu dei emprego pra ciclano e tal, e ciclano nunca mais me ligou, enfim, nunca mais me deu parabéns ou Feliz Natal. Eu falo, pai, não existe gratidão eterna. O ponto é que aqui existe, então, um certo período de reciprocidade, e as pessoas, hoje em dia, existem, embora esteja um pouco escasso com as redes sociais, acho que as pessoas esquecem muito rápido a gratidão, etc. Incluo nessa também, infelizmente. E um outro ponto que ele traz é a escassez, né? Ele fala assim, quando você fala assim, ó, esse é o último produto da loja, esse tá aqui, tá acabando, você sente uma necessidade de comprar aquele produto, ou a pessoa, o seu cliente, uma necessidade de comprar aquilo, sabe? Então, é muito legal, alguns conceitos que ele, só trouxe dois, mas alguns conceitos que ele traz e que são bem bons para serem aplicados. Afinal de contas, ele, se eu não me engano, ele é um psicólogo, o Robert Cialdini, e aí ele traz essas técnicas que te ajudam aí a persuadir ou vender melhor e também não cair. É gostoso, eu gosto, mas é um livro de autoajuda, então eu fico... É difícil colocar lá no topo, mas também não é um livro ruim, é um livro bom. Eu recomendaria, por exemplo. Inclusive leria novamente num outro momento, ou lerei novamente, porque é um livro bem legal. Então tô colocando em prática alguns autoajudas e achei esse muito legal, muito divertido para ser trazido e para recomendar também aqui para vocês. Milagre da Manhã, Hal Elrod. Olha, dois livros de autoajuda, um do lado do outro. Hal Elrod sofreu um acidente aí no começo do livro dele. Ele conta que ele quase veio a falecer, perdeu um casamento, etc. E ele teve que tirar a vida ali do bueiro dele, né? Então aqui ele conta os 5 passos do Milagre da Manhã, você acordar uma hora mais cedo, fazer o silêncio. Eu acho que eu tenho vários vídeos aqui no meu canal explicando esses passo a passos. O silêncio, exercício, leitura, etc, tal. Maravilhoso, acho incrível, fiz, realmente te dá um foco, te ajuda, faça exercícios todos os dias, preferencialmente de manhã, acho que estimula o cérebro, dá uma controlada na ansiedade, mas a gente tá falando de uma realidade de pessoas no Brasil que elas já acordam 5 horas da manhã para trabalhar, para pegar o ônibus cheio, e aí acordar 4 horas da manhã prometendo milagres revolucionários, as coisas não funcionam bem assim, né, Hal Elrod. Então, ajudam, mas a gente vive no capitalismo, alguém vai ter que estar embaixo, alguém vai ter que estar em cima, e esses livros, essas receitas assim de autoajuda, não adianta, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser bem sucedido, isso meio que não existe no capitalismo, tá? Então, sinto muito te dar essa notícia. E aí, é um livro que é bom, ele te ajuda a colocar a sua vida nos trilhos, você focar bastante naquilo que você quer, nos seus objetivos, e te dá um ânimo, uma injeção de ânimo. Então, assim, é um livro que eu recomendo, dei 2,5 estrelas, embora em outras oportunidades talvez tivesse dado, sei lá, 5 estrelas, porque estimula, porque te joga pra frente da criatividade, não te deixa deitado na cama. Muitos graus aqui, muitos parênteses, tá? Talvez se você esteja sofrendo de depressão, peça ajuda para um psicólogo, amigos, familiares, eles vão te ajudar neste ponto. Mas é um livro que te faz sair da zona de conforto. Acho que é essa palavra que eu queria dizer. Se você tá ali num ritmo, num dia a dia, tá achando as coisas meio monótonas e falar, quero mudar alguma coisa, esse livro vai te estimular. Então, Milagre da Manhã, ele é bem legal, foi super bem vendido, super bem sucedido, acho que vale a pena. Mas hoje daria 2,5 estrelas pela falta de surpresa, tal, por já ter lido ele em outras épocas, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, etc. Enfim, legal, recomendo. 36º livro neste ranking aqui, neste meu ranking, J.K. Rowling, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu quase deixei ele entre os últimos. Aqui, não vou falar muito, vocês conhecem Harry Potter, talvez seja até, nem spoiler, não vou ficar entrando aqui na historinha do 6º livro de Harry Potter, enfim. A maioria deve ter assistido ou aos filmes ou lido os livros. Harry Potter pra mim foi legal, mas esse livro foi muita encheção de linguiça. A gente tem uma descaracterização do Harry, do Rony, da Hermione, da Gina. De repente a Hermione tá tendo crises de ciúmes, tá enchendo o saco do Harry o livro inteiro. O Harry se apaixona pela Gina do Neida, e aí
não é bem construído esse romance. O Rony e Hermione também, o romance é péssimo. A forma como o Rony lida com os sentimentos é horrível. Ah, mas são adolescentes. Mas, de repente, a gente tem um quinto livro que eles são super bem escritos e vêm sendo maduros, barra adolescentes ao mesmo tempo, com as suas devidas proporções ali, e aí a gente tem uma descaracterização dos personagens, introdução de Horcrux, 7 ainda, pra variar, porra, por que não fizeram 2, 3 J.K. Rowling, sabe? E aí, vários encheções de linguiça pra produzir mais um livro. Aí quando você fala, mas a gente já tá no 6º livro, pra quê, sabe? Eu queria tanto ver o Harry no 7º ano em Hogwarts, se formando com os amigos, prestando os Niens, tendo um ciclo fechado, e aí esse ciclo meio que não conclui pra mim, fica esse arco aberto, que o Harry não voltou pra Hogwarts, sabe? No 7º livro, embora eu ainda não li o 7º este ano com meu marido, esse aqui eu tô fazendo uma leitura conjunta, tá? Com meu marido. Tem sido legal, porque eu tenho lido o livro do ponto de vista do olhar dele, embora ele tenha gostado muito desse livro, e eu tenho discutido com ele várias vezes, por quê, esse livro não é tão legal assim, né, mas do ponto de vista dele ele gostou bastante. Mas eu acho que é muita encheção de linguiça. Eu não consegui deixar, em momento alguma, opinião do meu marido, por exemplo, me influenciar. Ele gostou muito, ele falou que acho que foi o 3º preferido dele, da saga de Harry Potter, mas eu acho que mudou tudo. A Hermione virou muito louca, o Rony vira namorador, o Harry se apaixona pela Gina Duneida. Parece que foi escrito meio às pressas naquela época, em que tava muita pressão. J.K. Rowling, lança o próximo livro. Tem toda a problemática da J.K. Rowling, que aqui eu tô tentando não trazer, mas vocês sabem qual. E eu não consigo mais enxergar esse livro como um querido. Aí, pra mim, foi 2 estrelas. Eu queria ter colocado ele no ranking mais baixo. Também não posso colocar ele como mais odiado, porque quando eu li pela primeira vez, ele me serviu como uma ajuda, gostava de ler livros, ainda tinha esperança do 7º livro ser um livro melhor, mas, enfim, essa é a polêmica que está lançada. Apesar dele estar aqui no meu ranking número 46, talvez ele pudesse ter ficado mais embaixo. Eu não consegui encaixar por ser Harry Potter, por ter um sentimento de gratidão dos livros anteriores. Mas se fosse esse livro, talvez isoladamente, ele estaria entre os 10 piores. Mas eu não... Sabe quando você não consegue, porque você ainda tem paixão pelos livros anteriores? Mas não gostei, é isso. Bom, a gente tá finalizando aqui, hein? Esse aqui é o 45º, Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. A Jane, ela vê o filho de longe, ela tá lá na sacada, colocando a abóbora pra fora, no Halloween, é um livro aí pra ser lido em outubro, que as pessoas gostam bastante, e aí no vidro, na sacada, eu acho, do quarto, ela vê o filho cometendo aquilo, pegando alguém numa outra pessoa. Vou tentar não falar o nome, porque isso perde o engajamento aqui do meu vídeo, inclusive deixa um like, por favor. Então o filho dela, ele é preso, a Jen é uma advogada, ela acompanha ele até a delegacia, o marido tá lá todo loucão, o Kelly, inclusive, eu falei, gente, Kelly é nome de mulher, por que colocou Kelly no personagem principal? Enfim, fiquei meio confuso ali na hora. E aí tem toda essa história em que a Jen e o Kelly tentam resolver, e aí a Jen volta pra casa meio desesperada, porque viu o filho cometer um negócio, um crime, né? E aí ela dorme, e quando ela dorme, ela volta pro dia anterior. E aí ela vai dormindo e voltando porque ela precisa solucionar esse mistério. E eu confesso pra vocês que todo dia, assim, que a Jane acordava, eu tava cada vez menos desinteressado na história. Então não foi um livro que eu gostei tanto, assim. Não adivinhei, assim, adivinhei um pouco do plot twist, mas chega no meio do livro já entrega, mas parece que a autora não tá muito preocupada em surpreender a história. No final tem um plotzinho, twist muito legalzinho lá do bebê, vocês vão saber o que eu tô falando, mas... Ai, não sei, não ficou legal, assim, sabe? Ficou cansativo, ficar voltando. Eu não sou muito fã dessas histórias que voltam no tempo, tipo, meio efeito borboleta. Inclusive, ela menciona efeito borboleta. A Jen procura um cientista pra entender o que tá acontecendo na história, porque ela vai voltando, mas ela tem consciência dos dias. Mas ela tá voltando pra solucionar aí alguns mistérios nessa história. Assim, chegou um momento que eu li por ler, mas estava dando uma certa preguiça. Mas é bom, não é ruim no todo, tá? Eu acho que eu criei muita expectativa desse livro. E eu esperava que fosse um suspense, tipo estilo A Empregada. Embora tenha gente que talvez vai dizer que A Empregada é melhor. Eu acho que não. Eu acho que o livro da Empregada ele é muito fluido. Esse aqui ele ficava meio que
truncado. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais enxuto, seria perfeito. Seria, assim, 5 estrelas, se bobear, sabe? Mas tinha umas horas que ele tava meio cansativo, então por isso eu dei 3 estrelas. Mas é um livro que talvez eu recomende. Só não vai com tanta expectativa. Acho que se você for com menos expectativa, você vai gostar um pouquinho mais desse livro. Aqui, então, terminando o 44º livro, Te Vejo na Final, a gente falou, gente, é o número 44 até o 63 foram 20 livros aí, hein? 20 livros. Boas indicações, alguns não indicados, alguns indicados, mas é que daqui pra frente, o próximo vídeo é tipo todos, eu indico, assim, todos, não tem um livro que eu não indique, que eu acho que vocês não vão gostar. Eu acho que foi essa o meu sentimento de divisão entre o parte 1 e parte 2 deste vídeo aqui, tá? E fica aqui até o final, porque eu vou dar as dicas aqui de como ler melhor e mais rápido, tá? Mais rápido não existe isso. Mas como ler melhor nesse próximo ano de 2025. Mas vamos terminar aqui, né? Já comecei, vamos falar do 44º livro, Te Vejo na Final, do Aislan Monteiro. A história é uma história LGBT, ela se passa na Copa Mundial de 2026, e na Copa todo mundo é apaixonado, né? A gente... Nossa, vira jogador de futebol, dá opiniões, etc. Até eu, que sou um cara gay. E o futebol, ele é um campo que ele é muito ruim para quem é LGBT. É homofóbico, é um ambiente homofóbico, em que as pessoas se ofendem como se a heterossexualidade devesse prevalecer. É um ambiente hostil para a comunidade LGBT, tá? E esse livro, ele vem como um pontapé na porta, assim, eu vou tirar esse estigma, eu vou mudar isso. Então a gente vai ter personagens com representatividade, inclusive a treinadora, o Edinho, o Meteoro, o personagem principal, ele é gay, e aí ele tem um adversário que é o Benedict Khan, lá, que é um jogador de futebol lá fora, e aí é meio que um enemies to lover, mas também friends to lover, embora eu não sei se essa expressão friends to lover existe. A gente tem todo o nascimento, né, todo o arco do nascimento da história do Edinho Meteoro, como ele é conhecido. Ele sofre um exposed pelo namorado, né, ex-namorado na verdade, e aí toda a carreira dele muda completamente, assim, e aí ele precisa ir pra fora, pra trabalhar, enfim, como jogador de futebol, onde ele conhece o Benedict, que é uma história incrível, assim, é um romance muito bem escrito. Mas eu acho que pelo ambiente hostil, por não gostar de futebol, não ser um negócio que, nossa, uau, embora na Copa do Mundo a gente goste, etc e tal, esse livro deixa um pouquinho a desejar. É legal porque você conhece a história do jogador de futebol, viajando para vários países, etc. Mas o fato dele ser um ambiente hostil para pessoas LGBTs me fala, talvez, não sei se vai ser tão legal. Talvez, eu vi muitos canais de pessoas héteros recomendando esse livro, mas porque talvez elas gostem de futebol. E a gente que é um ambiente hostil, a gente não tem muito interesse em ler um livro envolvendo futebol. Mas você pode falar, Edu, mas é uma redenção. É este momento em que as coisas acontecem e você fala, uau, vale muito a pena. Não sei, não sei, criei expectativas, gostei, mas é aquilo, precisava de alguma coisinha a mais. Não é porque é um livro apenas LGBT que a gente tem que colocar lá no topo como o primeiro mais lido, o mais gostado, mas é um ambiente que não me agrada tanto, então não sei se eu gostei tanto. Não quer dizer que eu não recomende, acho que ele é um livro bom, dei 3 estrelas. Mas, sei lá, tipo, recomendo naquela, mas também não recomendo. Se você gosta de futebol, recomendo. Se você não gosta, acho que eu não recomendo. Bom, gente, essa é a minha lista dos livros que eu gostei. Parte 1 do vídeo, vai ter a parte 2. Alguns eu fico com o pé atrás de recomendar, recomendo com algumas ressalvas. Outros do próximo vídeo daqui pra frente, gente, é como um caminhão, recomendo todos, assim. E eu só separei esse vídeo mesmo, esse ranking, porque pra não ficar tão cansativo, não ficar tão maçante, e a gente poder falar um pouquinho, aqui eu quero quebrar um pouquinho dessa linearidade desse ranking, pra falar como eu consegui ler tantos livros. Edu, mas você leu muito, você leu 63 livros este ano. Como que foi esse projeto? O que você fez? Essa sua missão? Conte mais sobre isso, compartilha mais. E agora que eu vou compartilhar a dica assim, mais importante, número 1, a top das tops foi: eu passei a usar todos os momentos, absolutamente todos os meus momentos vagos. Eu me propus a aprender francês esse ano. E aí quando eu tava vendo um vídeo em que a Elisa explica que os momentos vagos você pode usar para fazer coisas úteis, vou dar um exemplo.
tomar um banho, meu celular, à prova d'água. Hoje a maioria dos celulares são à prova d'água. Então eu consigo ler durante o banho. Eu consigo ouvir um audiobook durante o banho. Eu já vou falar de audiobook para vocês, tá? Na academia, consigo fazer esteira, ler um livro, ouvir um livro, e ao mesmo tempo em que eu escuto, também leio o livro na esteira. Coloco as letras grandes. Você no Kindle, no celular tem um aplicativo Kindle. Você consegue deixar a letra grande, né? E aí você consegue ir vendo, lendo o livro enquanto você faz esteira. Eu não ando numa velocidade muito alta, então eu aproveitei todos os momentos, todos. Eu falo isso da minha terapeuta, que eu não sinto que foi um ano em que eu desperdicei tempo. Pelo contrário, eu consegui otimizar o máximo do máximo do máximo possível do meu tempo. Foi quando eu realmente falei assim, não quero me dedicar à leitura neste momento, é porque eu tava exausto. E tem dias que você fala, hoje eu só quero tomar um banho sem ler livro, ou sem ouvir um audiobook. Enfim, eu só quero tomar banho. Até de fone de ouvido, eu ia tomar banho ouvindo audiobook, lendo livros. Pra vocês terem uma noção, isso foi, sei lá, 80% do meu ano tomando banho. Assim, tem gente que quer tomar banho tranquilamente. Eu não queria. Eu gosto de ser produtivo enquanto eu tô tomando banho, enquanto eu tô no banheiro, enquanto eu tô escovando os meus dentes, enquanto eu tô no elevador, enquanto eu tô no trânsito, tá? Então, isso ajuda muito. Eu consegui otimizar, assim, muito do meu tempo considerado desperdício no dia a dia, né? Um trânsito, gente, eu fico, às vezes, 40 minutos pra ir, 40 pra voltar no trabalho, 1 hora, 2 horas, dependendo do dia. Como otimizar, como ganhar tempo na academia, que embora seja uma questão de saúde, né? Como otimizar esse tempo. Tome muito cuidado para você não se tornar uma pessoa ansiosa. Obviamente, eu sou medicado, enfim. Para mim, isso não deu gatilho para ansiedades. Não foi isso. Mas eu senti que eu fui muito produtivo. Eu fui, sei lá, 100% produtivo. Embora algumas vezes eu escolhia tomar banho no silêncio. Eu escolhia escovar os dentes sem precisar ler um livro. Então, foi um ponto muito importante. Otimizar, assim, o máximo possível do tempo. Isso foi muito legal. Se vocês quiserem dicas de como fazer isso, conversar comigo sobre, posso ajudar vocês, deixa aqui nos comentários. Uma segunda dica que me ajudou bastante, e eu já dei um spoiler aqui pra vocês, é comprar. Você vai gastar um pouco mais, mas você vai comprar o audiobook e o e-book, tá? E por que o e-book? O celular, a gente tá o tempo todo com o celular no bolso, né? Você vai pegar um elevador, você tá com o celular. Você tá numa fila de um drive-thru pra aguardar um lanche, você está com o celular no carro, né? Porque você está usando o Waze ali, o GPS. O audiobook, você escuta, por exemplo, supondo que você não tem o celular à prova d'água, você consegue ouvir enquanto toma banho, né? Ou você não tem um fone à prova d'água. Você consegue ali, durante um banho, deixar mais afastado no banheiro, com a janela aberta para não tomar vapor. Enfim, você consegue ouvir e ler também. E o legal do audiobook, junto com o e-book, né? Você não vai conseguir levar um livro na academia e deixar um livro aberto na esteira. Você não vai conseguir. Mas no celular você consegue encaixar. Às vezes tem um vão, pelo menos na esteira onde eu faço, um vão de colocar água, sabe? Pegar a garrafinha d'água, seu copinho Stanley, que esse ano foi super na moda, você consegue deixar lá o celular. E eu consigo deixar com letra grande, ouvir e ainda passar as páginas com o dedo enquanto eu caminho. Ou então, fazendo um exercício, eu consigo deixar o e-book, ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, assim, isso foi fantástico. Às vezes você não consegue ler no trânsito, você consegue ouvir, mas você consegue chegar em casa e passar algumas páginas e falar assim, isso aqui não foi tão interessante, então só vou bater o olho. E aí eu vou partir a minha leitura do ponto aonde eu parei com o audiobook. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Porque nunca comece um livro com audiobook. Pra mim, não funciona. Eu preciso conhecer os personagens, então eu gosto de ler através do livro, que seja o e-book, tá? E por isso eu não tenho tanto unboxing. Eu compro muito e-books, não livros físicos. Comecei a comprar agora no final do ano, porque comecei a achar um site de promoções e super bom. Então, os e-books, você tá o tempo todo com o livro na mão, etc., lendo, o que é muito bacana. E essa questão de você poder ouvir no carro e poder passar algumas páginas é incrível. Ele é muito fácil de ser movido e carregado. Diquinha extra. Às vezes você consegue achar o livro sem gastar, sem ser o Audible, sem comprar o audiobook, você consegue às vezes achar no YouTube, gratuitamente. E aí, isso facilita muito a nossa vida. Gente, não faça leitura dinâmica, isso é muito diferente de leitura dinâmica, tá bom? O que eu digo pra vocês é você estar na história, participando da história. Às vezes eu começo um audiobook
Eu já tentei algumas vezes começar um audiobook, mas eu não me atento tanto aos personagens. Por isso eu prefiro ler, me aprofundar, saber o nome de cada um deles via o livro, ainda que seja book. E depois eu continuo no audiobook, tá bom? E de novo, não faça leitura dinâmica, porque isso não é legal, sabe? Tipo, você não vai conseguir entender e absorver a história o tanto que você deveria. Ler todos os dias é uma dica, não tem como. Ler todos, ainda que seja pouco, ainda que seja 2 páginas, ler todos os dias. Eu li todos os dias. Acho que não teve um dia que eu não li. Eu li todos os dias, no elevador, no almoço do trabalho, ou em algum momento eu li. Voltando pra casa, tomando banho, na academia, se eu não ia na academia. Algum momento eu li. Eu li no trânsito, parado, com o carro, sei lá, 1 hora de trânsito que não anda. Eu li. Em algum momento eu li. Então, leia todos os dias. Eu não funciono com metas. Assim, quer dizer, eu já funcionei muito bem. Já li, fazia uma lista, aí eu era obrigado a ler, aí eu lia todos, sei lá, tipo, eu fazia uma meta de 12 livros por ano. Em abril, eu já tinha terminado de ler todos os livros, porque eu sou um cara assim, tipo Mônica de Friends, sabe? Eu vou até o fim e vou conseguir concluir, porque eu me desafiei. Tá bom, mas a que custo, né? Às vezes eu lia e arrastava aquela leitura. Então, hoje eu leio o que eu quero. Então, sem meta, eu pego esse livro e falo, tô a fim de ler esse livro. Ah, esse livro tá hypado, eu vou ler esse livro aqui. Ah, esse livro não me agradou, abandono. Abandono, sem medo. Se eu tenho uma meta, eu não vou abandonar, porque eu tenho que cumprir minha meta. Mas hoje, o tanto de livro que eu abandonei, se eu não me engano, eu acho que foram 15 livros que eu abandonei. Edu é muito alto. Mas eu não gostava, abandonava. Sem medo de ser feliz, abandonava. Algum momento eu volto. E vou ler. E aí eu no próximo vídeo também quero falar com vocês separado, acho que vai ter a parte 3, que eu vou falar dos abandonados. E eu abandonei a 4ª asa, gente. Li 6 capítulos, não gostei. Falei, em algum outro momento eu volto. Não é abandonei pra sempre. Não vou ler mais. Chega. Não é isso. Em algum momento eu vou voltar a ler esse livro, mas não agora. Então, abandonei. Simplesmente abandonei. Então, assim, além de me esforçar a ler todos os dias, eu lia o que eu gostava. Sem maiores preocupações. Sem maiores peso nas costas de que eu precisava ler por obrigação. Então eu lia porque eu queria. Isso me ajudou muito. Saber desse meu propósito, meu marido me ajudou muito. Afinal de contas, a gente leu a saga Harry Potter quase completa. A gente leu do 1 ao 6 esse ano. A gente lia junto. E é um exercício muito legal. Muito legal para se fazer em casal, para se fazer com pai e filho, vô e neto, marido, esposa, enfim. É muito legal. Você lê com o seu parceiro, com a sua parceira, ou em coletividade, vocês discutem os capítulos. Harry Potter é legal porque o meu marido gosta, eu também gosto, a gente assiste aos filmes, apesar de toda a problemática, gente, a gente discutia um por um os capítulos. A gente voltou esse final de semana discutindo a comparação do 6º livro com o 6º filme no carro. A gente ficou acho que quase 1 hora discutindo isso no trajeto da viagem. Então é muito legal, é muito gostoso, traz uma conexão entre os seus familiares, os seus amigos, se for o caso, chame alguém para ler com você. Então isso ajudou bastante. Querendo ou não, a gente leu 6 livros. Se a gente não tivesse feito essa leitura conjunta, esse entretenimento juntos, né? Talvez a gente tivesse assistido vários filmes, mas talvez não tivesse lido junto. Eu teria lido, ao invés de 63 livros, teria lido 57, né? Eu não estaria nem na casa dos 60, estaria na casa dos 50. Então ajudou muito a gente ler junto, a gente escolhe livros juntos, a gente começou a ler o Wicked juntos. Então você vai estimulando outras áreas, e se você tem um filho, você gostaria de estimular ele para leitura, talvez pegar livros mais infantis. Eu tô quase montando um clube do livro no meu condomínio, conversei com algumas pessoas pra gente fazer isso ano que vem, e trazer inclusive crianças também, para que elas leiam no futuro e gostem de ler cada vez mais. Então, essa leitura em conjunto, seja clube do livro, seja com seu marido, esposa, filhos, ajuda bastante. Uma das dicas mais importantes também foi limitar o uso das minhas redes sociais. Tem uma ferramenta no Instagram que eu descobri no começo do ano passado que você consegue limitar até 15 minutos a sua utilização das redes sociais. 15 minutos é o suficiente, tá? Quando você tá nos 10 primeiros minutos, já aparece o aviso, você só tem mais 5 minutos de rede social do Instagram. E aí você fala, poxa vida, acho que agora eu preciso me dedicar a ler coisas importantes. Para que eu preciso saber do body splash da Virgínia?
Tanto faz. Tá bom, no momento de entretenimento eu vou lá no YouTube, vejo e dou risada com a Lorelai Fox, com Diva Depressão, etc. Beleza, que é o meu momento de entretenimento que eu sei que eu quero me entreter, né? Mas pra que ler uma notícia sobre isso? Então, as notícias vão se tornando cada vez mais... as notícias desinteressantes vão sumindo e vão dando espaço para as notícias interessantes. E o seu algoritmo vai entendendo isso, né? Então ele vai te dando coisas mais importantes, você sabe que seu tempo é escasso, razoável, você só pode ficar 15 minutos. Normalmente, depois de eu passar os 15 minutos, eu acrescento mais 5, então no total é 20. Pra, né, alguma coisinha ali ou outra, eu deixo de stand-by para eu poder ler no final. Mas via de regra, eu não passo os 15 minutos. Acabou, passou, já utilizei e parei. Passei a usar mais o Facebook, o Twitter, né, o X, ficou 2 meses suspenso no Brasil, então ajudou bastante. Mas cada vez menos as redes sociais, principalmente o Instagram, que eu percebi que eu passava muito tempo rolando feeds e vendo stories. Hoje as pessoas até não entendem porque eu tô tão sumido no Instagram, mas tá aí o porquê. Parei de usar as redes sociais, coloquei um limitador, tem lá uma ferramenta que ela te limita a sua utilização. Muito melhor, meu ano foi muito mais produtivo, tá aí porque eu li 63 livros este ano. Né, eu tinha falado pra vocês que se o livro for chato, abandona. E um gênero literário que é bastante gostoso e é bastante fluido são comédias românticas. Esses, assim, são fáceis de serem lidos. Então escolha um gênero que pra você é fluido. Eu não gosto tanto de comédia romântica, mas alguns foi gostoso, sabe? Então, assim, você não precisa parar e pensar tanto, porque às vezes você precisa de uma leitura, que nem eu falei, às vezes eu fico muito tempo, né, pegando lá a primeira dica, tempo ocioso, ou no banho, ou no trânsito, etc. Aí eu não vou pegar um Senhor dos Anéis pra ler, obviamente, né, porque demanda muito mais atenção e esforço, mas uma comédia romântica não demanda tanto esforço, então se eventualmente você precisa parar, tomar um café, precisa parar, tomar um banho, precisa parar e lavar a cabeça, precisa escovar o dente, na academia, etc. O teu raciocínio ele não precisa ficar tão 200% focado, porque se passar alguma coisinha ali, você vai perder. Então, às vezes, comédia romântica, ele é muito fluido, então te ajuda bastante. Fora isso, também eu trouxe, não roubei, assim, eu trouxe alguns quadrinhos, embora dos 4 quadrinhos que eu trouxe, o Grama é gigantesco. Que eu vou falar no próximo vídeo com vocês. Grama é gigantesco, é quase um livro de fato. Aliás, é um livro de fato. Agora, os 3 volumes de Fence, né, são quadrinhos coloridos e mais fáceis de serem lidos, são quadrinhos, são leituras, né, e outra, tô falando de 4 livros apenas, né, então é bem bacana. E conto, eu acho que se eu não me engano eu li 1, embora eu tenha lido livros com vários contos. Enfim, livros também pequenos ajudaram bastante, no máximo tinha ali 400 páginas, e acho que é isso, acho que no geral, limitação de redes sociais, utilização o máximo possível do seu tempo, e-book com audiobook, na academia, no banho, leituras, abandonar leituras, não ficar tão focado em metas, foram coisas que me ajudaram muito para que eu chegasse num número tão grande até o momento de 63 leituras. Talvez eu tente quebrar essa meta em 2025. Alguns livros um pouco mais curtos, que nem eu falei para vocês, até vou pegar aqui um exemplo, tá? Obviamente que não foram todos assim, pelo amor de Deus. Não vai achar que, o Edu leu 63 porque ele leu muitos livros curtos. Não, eu li, sei lá, 4, 5 livros curtos. Esse aqui foi um deles, né? Que embora esse aqui tá na lista do eu não recomendo, eu com certeza sou essa daí, da Rosália Souza, acabou ajudando nesse número, nesse estímulo. Então, às vezes, você tá numa ressaca literária, você lê e fala, poxa, consegui ler mais um, bora pro próximo, isso acaba criando um estímulo, tá bom? Então, minha gente, eu falei do livro 63 da minha lista até o 44. E é daqueles livros que ficaram ali entre os não gostei, alguns gostei médio, mas o próximo vídeo vem pra falar dos melhores livros que eu li em 2024. E não porque lançou em 2024, mas porque eu li, tá bom? Trouxe aqui dicas pra vocês sobre como ler mais. Então, gente, esse vídeo, na verdade, é muito bom. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha aí a gente para os próximos vídeos. Conto com a sua presença no próximo vídeo, tá bom? Feliz ano novo! Beijo, abraço, até o próximo vídeo e tchau!